Boa tarde, pessoal! Hoje vamos falar um pouco mais sobre a tabela periódica. Nosso grupo é composto por eu, Axa Victoria, Ana Caroline, Ana Clara, João Gabriel e Williane. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente, correspondente aos números atômicos. Na nova tabela periódica, existem no total 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. A tabela periódica é organizada pelos períodos, que são as linhas horizontais numeradas e que apresentam elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas. No total, são 7 períodos, sendo que no primeiro período contém 2 elementos, segundo e terceiro, 8 elementos, quarto e quinto, 18 elementos, sexto e sétimo, 32 elementos. Com a organização dos períodos da tabela, algumas linhas horizontais se tornaram muito extensas, por isso é comum representar a série dos latanídeos e a série dos actinídeos, à parte dos demais. A tabela também possui os grupos, também chamados de famílias, que são as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Ao todo, 18 grupos formam a tabela periódica. Muitos elementos destes grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas, e esses grupos são: Grupo 1, família 1A, metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Grupo 2, família 2A, metais alcalino-terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Grupo 13, família 3A, família do boro, alumínio, galho, índio, talho e nihônio. Grupo 14, família 4A, família do carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio. Grupo 15, família 5A, família do nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio. Grupo 16, família 6A, calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório. Grupo 17, família 7A, halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Grupo 18, família 8A, gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganessônio. Agora vamos falar mais sobre como a tabela periódica chegou ao modelo em que conhecemos hoje. Muitos cientistas criaram tabelas que pudessem demonstrar uma forma de organizar os elementos químicos. O livro Traité élémentaire de chimie, 1789, de Antoine Lavoisier, foi o marco seguinte na história da tabela periódica, ao publicar uma lista com 33 substâncias elementares, isto é, que não podiam ser decompostas em reações químicas, e das quais muitas fazem parte da tabela atual. Lavoisier classificou tais elementos em 4 grupos: substâncias simples, metálicas, não metálicas e salificáveis ou terrosas. Já em 1862, o geólogo francês Alexandre-Émile Beguier de Chacortois publicou uma forma de tabela periódica chamada de parafuso telúrico, sendo o primeiro a notar a periodicidade dos elementos. Portanto, a tabela periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev, no ano de 1869. Ele organizou o grupo de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para os elementos que ele acreditava que ainda seriam descobertos. A tabela periódica, como a conhecemos atualmente, foi organizada por Henri Moseley, em 1913. Moseley a ordenou pelo número atômico dos elementos químicos, reorganizando a tabela proposta por Mendeleev. Também existem outros nomes importantes que ajudaram na descoberta de novos elementos, como William Hensey, que descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio, xenônio, e Glenn Seaborg, que descobriu os elementos transurânicos do número 94 ao 102 e, em 1944, propôs a reconfiguração da tabela periódica, colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos latanídeos. Abaixo fizemos uma seleção de frases que ajudam a montar a tabela periódica. Você vai perceber que as letras sublinhadas são referências aos símbolos dos elementos químicos das famílias A e B. 1A. Hoje li na cama, Robson, Crusoe em francês. 2A. Bela Margarida casou com o senhor Bartolomeu Ramos. 3A. Bom, algum gato invadiu o telhado. 4A. Comer siri gelado? Sem problema. 5A. Não é possível assar saborosos biscoitos. O S. Cite porquinhos. 7A. Foi Clóvis Bornal que invadiu Atenas. 8A. Herói nenhum arrancou a criptônia do xerife Ronaldão. 1B.
Cuspi no cão de Agnaldo, ele fez al. 2b. Zenilda tem cada holograma. 3b. Sócios ignorantes lavam ácaros. 4b. Tio Ziro viajou com Ralph e Rafa. 5b. Viu o Nobel, ele tá débil. 6b. Creunice morou em Walter Sangrento. 7b. Minha torcida é de Recife. 8b. Conheci a RH, irmã do Matheus. Foi esse nosso vídeo. Espero que tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a tabela periódica.